Muito bem, vamos iniciar a nossa aula então. Convido aqueles que quiserem, sintam-se à vontade para deixarem suas câmeras ligadas, caso vocês queiram. Muito prazer, eu sou Marcele Rios, eu vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou neurocientista, sou especialista em programação neurolinguística, trabalho com mentoria, treinamentos, consultorias há 21 anos. Então, eu estou aí numa trajetória do desenvolvimento humano. Eu trouxe um resumo aqui para dividir um pouquinho com vocês, né? Eu estou há 15 anos dentro da maior escola de PNL da América Latina, a SPPNL. Eu sou docente convidada de pós-graduação hoje da Católica de Santa Catarina e de outras universidades de medicina, com cursos e formações, pós-graduações de medicina estética, medicina da dor, e medicina de precisão, tá? Hoje eu sou mentora e treinadora na Clínica Pedro Andrade. Depois eu vou contar um pouquinho para vocês qual que é o meu foco no trabalho com os pacientes da Clínica Pedro Andrade. Para quem não conhece, a clínica é referência aqui no Brasil em nutrigenética e medicina de precisão. Estamos nos transformando em instituto de ensino e pesquisa também. Então, é um movimento bem diferenciado ter uma mentora, uma neurocientista, uma especialista em programação neurolinguística para apoiar os pacientes nos tratamentos, tanto de emagrecimento quanto de mudança do estilo de vida de um modo geral. E depois eu vou contar um pouquinho mais para vocês, tá? Bom, nessa minha trajetória aí são mais de 15 mil pessoas treinadas. Eu parei de contar porque chega uma hora que a gente não dá conta, é muita informação, muita coisa, são muitos anos nessa trajetória. São mais de 10 mil horas ministrando treinamentos, mais de 30 certificações nacionais e internacionais, 7 pós-graduações e seminários. Aí participei de alguns seminários ao vivo com Tir Havecker, com Deepak Chopra, Doug Nelson, e sou empresária também há 21 anos, aí formando agora 21 anos, fazendo 21 anos em outubro, também como empresária. Bom, primeiro pensamento é do porquê que a gente está aqui, né? O que nos trouxe aqui, o que faz com que nós estejamos conectados nessa aula. E aí eu vou dividir, enquanto vocês pensam e anotam, eu vou dividir um pouquinho da minha intenção de estar aqui com vocês. Bom, tem uma missão bem significativa dentro da área da saúde. Eu sou profissional da área da saúde, minha primeira formação é em educação física, e eu caminhei nessa trajetória aí de 21 anos, sempre fortemente buscando me capacitar para ser uma agente de saúde. E hoje eu identifico uma missão muito grande, que é de levar PNL para o público da área da saúde. E por que isso? Né? Nós não apenas precisamos nos desenvolver e aprimorar as nossas competências comportamentais, né, porque a gente foca muito nas competências técnicas e a gente esquece das competências emocionais e comportamentais. Então, a gente precisa cuidar das nossas dores também, mas também nós precisamos estar mais preparados para lidar com aqueles que nos procuram. E, infelizmente, eu vejo isso ao longo da minha trajetória, né, eu vejo um despreparo. E quando a gente percebe que não tem ferramental na nossa atuação, ou como médicos, ou como terapeutas, psicólogos, para o trato, o cuidado com aqueles que nos procuram, nossos pacientes ou clientes, isso é extremamente frustrante. Nós estamos passando por uma pandemia silenciosa de saúde mental. Parece que está todo mundo colapsando, as pessoas estão extremamente exaustas, apresentam transtornos e doenças, patologias que antigamente eram dos idosos, hoje são dos jovens, dos adultos, dos adolescentes, das crianças. Então não temos mais um parâmetro, a gente vê o que? Um adoecimento geral, as pessoas, né, doentes emocionalmente e fisicamente, porque a somatização é inevitável, cada corpo responde de um modo diferente. Então, eu estou aqui numa missão, eu estou muito feliz com todos vocês que aqui estão participando dessa aula. A gente decidiu, meio que de última hora, reunir o público de saúde aqui, e a gente começa pensando,
que nós somos o início do trabalho que a gente faz. O que nós entregamos tem a ver com um produto interno e não apenas técnico, mas emocional. Como é que nós estamos preparados emocionalmente para lidar com o número de doenças, de pessoas que não estão bem e que estão procurando a salvação delas em nós, se nós não nos conhecemos bem suficientemente para a gente contribuir com essas pessoas? Então, o Sócrates, ele deixa essa frase, né, esse pensamento maravilhoso, para que a gente se conheça melhor, para que a gente se torne consciente da nossa ignorância, ou seja, a gente precisa tornar consciente aquilo que está inconsciente e alcançar essa sabedoria. E esse é um processo, um movimento, né, o do autoconhecimento, que eu já identifiquei que é eterno, né? Em algum momento eu startei isso mais conscientemente e eu vi que não tinha parada, né? Eu continuo fazendo isso e investindo nisso. E por quê? Olha só, todos nós que trabalhamos na área da saúde, nós temos um arquétipo, que é o arquétipo do Salvador. O que significa isso? Nós estamos prontos e fomos preparados, teoricamente, para salvar a vida das pessoas diante de suas dores. Então, qual que é o sofrimento daquele que te procura? Você tem como salvá-lo. Essa é a ideia. E aí, nessa vestimenta, né, nessa capa que a gente coloca todos os dias ao ir para o nosso trabalho, a gente não percebe as feridas que estão por baixo, né, dessas armaduras que a gente veste, dessas capas que a gente veste. Então, a gente, em primeiro ponto, esquece o básico, que nós também somos seres humanos, que nós também precisamos cuidar de nós. Então, eu venho aqui dizer para todos nós que nós devemos, no mínimo, estar em primeiro lugar. A gente precisa cuidar melhor da gente, a gente precisa tratar das nossas emoções, né? E a gente vai entender isso um pouquinho melhor aqui falando sobre PNL. E eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre as nossas maiores dores hoje, sobre as nossas maiores frustrações. E a gente pensa aqui, ó, os pacientes ou os nossos clientes dentro da estética, dentro para aqueles que são personal trainers, por exemplo, ou nos consultórios, em várias atuações dentro da medicina, a não adesão aos tratamentos, é uma frustração. Né? Então, muitas vezes eu converso com os médicos, Marcelo, eu não sei mais o que fazer. Né? Os terapeutas, puxa, não está funcionando a minha terapia. Às vezes eu percebo que eu estou dando voltas, né? E eu estou no mesmo lugar, eu estou parado no mesmo lugar. O que acontece? Né? Quando a gente não vê o resultado por parte do nosso cliente, paciente, a gente fica frustrado. Né? Não ter resultados, não se sentir pronto ou preparado para aderir casos difíceis, desafiadores, que nos procuram, que chegam até nós, né? Aqueles que meio considerados impossíveis de solução, até agora eu não achei minha solução. Ter a nossa saúde mental também afetada, até pelo dia a dia clínico que a gente vive, não conseguir tempo livre, tempo para descanso. Então, muitas vezes, a gente não separa um espaço de tempo para a gente fazer nada. Outro dia eu comentei com um paciente lá na clínica, né? Eu disse, olha, quando foi a última vez que você fez nada? Você soltou o celular e que você ficou num processo de divagação, de apreciação. Porque olha só que interessante, a gente não tem mais processo de divagação e de apreciação. Porque a gente está o tempo todo com o celular na mão, nós estamos o tempo todo em atividade mental, ocupando a nossa mente. Então, ou é quando a gente está tomando banho, né, que a gente não está com o celular, e nós divagamos, a gente abre espaço para a nossa mente criativa, porque a criatividade, ela tem vontade própria, ela não vê exatamente a hora que a gente quer, né? E nós estamos meio que perdidos e entrando num mundo paralelo através do celular, redes sociais e tudo mais, para a gente criar uma fuga. Mas a gente encara pouco com responsabilidade o tempo que a gente tem. Né? Então, essa é uma dor latente que eu ouço muito dos profissionais da área da saúde, que também passam por mentorias comigo e tudo mais. A gente é cobrado, às vezes, por milagres. Frequentemente, acho que quase que diariamente, eu ouço na minha atuação, dentro da clínica, olha, essa aqui é minha... Ó, Marcelo, eu tô aqui com você, essa é a minha última esperança. Eu já procurei de tudo nessa vida e nada dá jeito no meu caso. Né? Eu tenho depressão há 20 anos. Eu tô cansado de fazer terapia e não ter resultado. Eu tô cansado de ir em médicos e não ter resultado.
Essa é a minha última esperança. Muitas vezes a gente tem que lidar com exageros, o pessoal que é da área de estética, né, e que quer promover a autoestima através de caminhos saudáveis na estética, também às vezes se deparam com exageros extremos, e um movimento de convencimento do paciente que ele precisa respeitar o corpo dele e respeitar limites. Pensamentos críticos sobre os nossos pacientes. Eu vou dar exemplo para vocês. Muitas vezes você está aqui diante de um paciente e você está julgando na tua mente, nos teus pensamentos, o que ele está falando, as queixas dele. Então você fala, meu Deus, que absurdo, né? Nossa, mas de novo você está falando isso? Então, a nossa mentalidade aqui, embora da boca não saiam palavras, aqui dentro da nossa mente, a gente está julgando e a gente está invalidando aquele modelo de mundo que nos parece muito estranho, muito diferente, meio patológico e tal. E quando a gente faz isso, a gente vai ver pela PNL, nós estamos criando uma lacuna, um distanciamento, que essa informação ela vai para o campo. Hoje a ciência já estuda o espaço que existe entre nós e o interlocutor. Então a gente precisa se responsabilizar um pouquinho mais sobre o nosso próprio pensamento. Eu costumo dizer assim, eu acredito em todas as pessoas, por mais crítico que seja o estado delas, que sentam na minha frente procurando ajuda. Né? Então, é uma maravilha, é uma grande bênção quando as pessoas chegam até nós, porque elas estão dispostas a buscarem pela sua saúde. Né? Então, a gente precisa cuidar com isso, com o nosso pensamento, porque ele está transbordando e alcança o inconsciente do interlocutor. Isso já é estudado pela ciência, repito, falando sobre o campo. E às vezes a gente não valoriza o nosso trabalho. Eu atendo muito pessoal da área de estética, principalmente donas de clínicas de estética, acompanho, mentoro, e às vezes elas dizem assim, eu não pagaria por esse trabalho que eu vendo. Eu não acredito muito naquilo que eu faço, nos resultados do que eu faço. Então, se você não acredita no que você faz, quem vai acreditar? Essa informação está ali. E se você não valoriza o seu trabalho, quem vai valorizar? Olha que interessante. Se eu perguntar para você, saúde é importante? A resposta, teoricamente, vai ser meio que óbvia, né? Claro que é. Então, me prova que saúde é importante para você. Vamos para 3 pilares bem básicos? Você cuida do teu sono? Do horário que você dorme? Da qualidade que você investe para que o teu sono seja reparador? Você pratica exercícios físicos semanalmente, com frequência, no mínimo 3 vezes por semana? Você cuida bem da sua alimentação? Você segue um plano alimentar? Se tem não, aí para alguma dessas respostas, então nós estamos negligenciando a nossa saúde em 3 pilares muito básicos. A questão é, as pessoas que nos procuram, turma, elas não estão se importando com saúde. Elas estão se importando com uma dor que elas estão sentindo, elas não querem mais sentir. Então, muitas vezes, quando eu digo, olha, você precisa cuidar da tua saúde, isso não é cultural, nós não fomos criados para valorizar a nossa saúde, nós fomos criados para valorizar o trabalho. E para nos sacrificarmos ao máximo para ser alguém na vida. Essa é uma crença muito que está muito no inconsciente coletivo. Alguns de nós ouvimos isso dos nossos pais, mas muitos de nós ouvimos isso em nosso meio. E dependendo de quem veio, bastou para o nosso inconsciente sugar essa informação, né? Absorver essa informação. Então, se você considerar que as pessoas estão te procurando porque a saúde é o ponto de maior importância por essa procura, pode ser que a gente se frustre muito, porque as pessoas não vão valorizar. Muitas vezes nós não cuidamos bem da nossa saúde, então tudo começa em você, com o exemplo que você dá e com a saúde que você vive. Vamos pensar que nós somos espécies de líderes da saúde, né? Que nós vamos ser exemplo, nós vamos ser inspiração para as pessoas. Se a gente não vive saúde, como é que a gente está vendendo saúde? Então, no final das contas, nós, como profissionais da área da saúde, estamos vendendo um novo estilo de vida. Qual é o teu serviço? O que você tem para entregar para as pessoas? Né? Nós queremos entregar o nosso melhor, pelo menos é isso que eu acho e acredito, tomara, né? Mas a questão é, nós não nos posicionamos assim.
dessa forma, muitas vezes. E as pessoas estão com sede disso. Eu diria até que desesperadas para serem ajudadas e para viverem uma nova vida. Veja bem, o nosso cérebro funciona mais ou menos assim. Se eu já tentei fazer dietas várias vezes, emagrecer várias vezes, e outra vez no meio do caminho, ou nem comecei, ou emagreci, depois não mantive, estou dando um exemplo aqui aleatório, o que eu começo a gravar na minha mente? Que eu não sou competente o suficiente para conquistar os meus objetivos ou para me manter num caminho que eu iniciei. Né? Esse é um dos maiores erros no processo de emagrecimento, é a gente pensar só em emagrecer e chegar num peso X. A gente esquece que a gente precisa manter isso depois, para que a nossa satisfação interna, os nossos níveis de satisfação com a nossa conquista, eles perdurem, eles permaneçam. Então, não é sobre emagrecer, é sobre mudar a sua mentalidade e o seu relacionamento com a comida. Se você não tiver visão, entendimento e aprendizado subjetivo do inconsciente, básicos de PNL e neurociência, você vai ficar travado no meio do caminho. Você vai ficar olhando para o que é objetivo, para o que é concreto, você vai ficar olhando para sintoma. E não dá para a gente olhar para sintoma. Então, eu vou explicar um pouquinho, rapidinho, o que eu faço lá na Clínica Pedro Andrade hoje. Então, eu trabalho com reprogramação mental. E para a gente reprogramar a mente, não adianta a gente mexer no consciente, no racional. Então, meu trabalho não é para o racional, meu trabalho é para o emocional. Meu trabalho é para o campo inconsciente, é isso que eu estou me especializando a vida inteira. Em ouvir a linguagem das pessoas e identificar, traduzir para o que a emoção delas está dizendo, o que o corpo delas está dizendo. E isso vai ser o sucesso do teu trabalho. Quando você tiver esse feeling, essa escuta ativa, empática e aprimorada, eu chamo de acuidade auditiva, né? Assim que a gente fala na PNL. Enquanto você não souber traduzir o que as palavras racionais estão falando sobre as emoções, como que o corpo desse indivíduo está se manifestando quando se queixa, e quando conta a sua história, você vai ficar na superfície. E na superfície a gente não faz nada. Quer ver uma coisa? Quantas vezes você falou, vou mudar meu comportamento, a partir de amanhã eu vou ser uma pessoa calma e tranquila, não vou ser mais explosiva com as pessoas. E aí, quando chegou no dia seguinte, quando você foi se dar conta, você já estava estourando, você já estava explodindo. Então, não é por essa via do pensamento, né, a força do pensamento positivo, eu vou mudar, se você está mexendo com o teu campo subjetivo, com o que já está programado, com padrões comportamentais. É em outro departamento que a gente mexe, que a gente corrige isso. Então, nós precisamos acordar, despertar para isso, né? Para que a gente consiga fazer diferença no nosso trabalho. Então, o que eu trabalho hoje são os gaps emocionais que ficaram na nossa história. Se você sofreu traumas, quem não passou por traumas? A gente não precisa considerar trauma só eventos catastróficos que aconteceram na nossa jornada. Às vezes foi a maneira como você significou o acontecimento, foi como você sentiu num acontecimento, e ali você travou. Ali você sentiu uma rejeição, ali você se sentiu abusado por alguém, ali você, o teu emocional foi chacoalhado, foi machucado, foi ferido. Um trauma é uma ferida. E se você não tiver um olhar empático, amoroso para o seu paciente, você vai deixar isso passar batido. O que as pessoas vêm buscar conosco não é o que elas estão dizendo, normalmente. Eu quero estética, eu quero saúde, eu quero qualidade de vida, as pessoas querem paz. As pessoas querem se sentir felizes, e a gente chama isso na PNL de meta-objetivo, ou seja, objetivo do objetivo. Né? Então eu cuido da minha estética, eu cuido da minha dieta para sentir a minha autoestima melhor, para gostar de quem eu vejo no espelho, né? Para ter uma apreciação de mim. Só que essa apreciação de mim muda os meus níveis de contentamento e felicidade, ou seja, muda o meu estado interno. Isso que nós estamos buscando. Eu ouço todos os dias, Marcelo, o que eu quero é paz. Marcelo, o que eu quero é felicidade, é me sentir feliz, é me sentir bem. Eu só me sinto triste e infeliz. Então, às vezes, a gente não escuta essa voz que não está sendo dita. E o corpo está gritando do jeito que ele sabe falar. Então, ali a gente vai, no meu trabalho, no meu cotidiano, a gente faz resgate das nossas emoções, a gente atualiza padrões. Deixa eu te falar, você tem um celular, não tem?
Seu celular, para ele funcionar bem, os aplicativos ali, precisa atualizar periodicamente. Se você não atualizar, assim como você faz com o teu celular, as tuas regras, as tuas convicções, as tuas crenças, os teus valores, você vai travar no meio do caminho. Então, eu tenho um monte de gente desatualizada, né, em vários aspectos, e a gente precisa fazer esse ajuste. A gente precisa ressignificar o passado, a gente precisa mudar a forma como as nossas memórias ficaram registradas. Deixa eu te dizer uma coisa, não dá para mudar o que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. Dá para a gente mexer na forma como o registro ficou no nosso inconsciente, a PNL, ela é fundamental para isso. Essa é uma das grandes especialidades da programação neurolinguística, é mexer na forma como nós registramos memórias traumáticas impactantes. Quando a gente mexe na forma que ela ficou registrada, então a minha sensação, a resposta que eu tenho quando eu me lembro daquela experiência emocional é completamente diferente. Né? Então, a gente, às vezes, olha para o corpo de adulto, mas quando ele fala, é uma criança ali falando. Então, como que uma criança dirige a vida de um adulto? Não dirige, só faz bobagem. Então, muitas vezes, existe uma parte de nós infantilizada, parada no tempo, vivendo como uma criança. E a gente fica se questionando como adulto. Então, a gente precisa, de fato, olhar para esses dimensionamentos que nós temos, tá? É urgente isso, nós precisamos disso, urgentemente. Vamos lá, vamos olhar para essa imagem aqui, né? Muito usada pelas técnicas terapêuticas e tal, lá por Freud, o que é o iceberg. Os sintomas, eles são fatores observáveis, né? Eles estão lá em cima, são as consequências. Mas o que antecede uma consequência? Então, tem sempre uma emoção. Vamos pensar assim que emoções são preditoras de comportamentos. As emoções geram respostas comportamentais. Então, onde é que estão as emoções? Elas estão abaixo da linha da superfície. As emoções, elas são as causas. Para a gente olhar e entender o que está gerando um sintoma, a gente precisa mergulhar. E mergulhar, às vezes, dá um medo, né? Que eu não sei nadar nesse mar das minhas emoções. Ninguém aqui, muito provavelmente, foi preparado para lidar com as emoções. Não fomos preparados para isso. Fomos preparados para lidar com o mundo de fora, não com o mundo de dentro. Então, o Einstein, ele dizia o seguinte, a insanidade a gente continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Você quer resultados diferentes? Você precisa começar a fazer coisas diferentes. É muito comum autodiagnósticos. Hoje, então, virou uma brincadeira de mau gosto falar corriqueiramente, não, é que eu sou borderline e tal, que eu sou bipolar, eu tenho TDAH. Né? As pessoas não sabem o peso disso, mas onde elas identificaram? Na internet, pelos sintomas. Então, quando eu volto aqui, a gente precisa cuidar com os sintomas. Porque muitas vezes o mesmo sintoma que eu encontro lá no TDAH, hoje, quem não tem dificuldade de foco? Quem não tem? Todo mundo tem dificuldade de focar. Né? A questão é o seguinte, só 4% da população tem diagnóstico de TDAH. O restante de nós estamos lascando aqui, por falta dessa divagação, desse espaço mental, o nosso córtex pré-frontal. Né? Nós estamos acabando ali com as nossas funções executivas pelos excessos de celular, de tecnologia. A gente está esquecendo de ser, a gente está esquecendo da vida de natureza, né? A gente está esquecendo do que é importante como ser humano. Então, sintoma é só sintoma. Para a gente entender, às vezes, sintoma, a gente vai olhar para trás, a gente vai olhar para o passado, para a história daquele paciente, né? E identificar o que aconteceu no passado que traz esse reflexo no momento presente. Se nós não sabemos fazer isso, nós vamos nos sentir despreparados. Pode apostar no que eu estou te dizendo. Então, nós precisamos urgentemente nos desenvolver para ajudar as pessoas que nos procuram nesse mergulho,
para achar sentido na vida e nas propostas de tratamento, dos atendimentos que você faz, dos programas de treinamento que você gera para a tua equipe como personal, como nutricionista e por aí vai, tá? Então, cuidado com os autodiagnósticos, às vezes que as pessoas te trazem, questiona isso. Quem diagnosticou? Foi um médico e tal, ou você se autodiagnosticou? O corpo fala, mas qual que é essa linguagem do corpo que sente dor? E essa dor veio de onde? Então, nós estávamos lá, ali na clínica, numa reunião científica, e nós chegamos à seguinte conclusão. Toda doença física que está concreta, a gente consegue ver por exames e tudo mais, resultados ruins, patologias diagnosticadas, o que gerou a concretização, né, dessa doença? A gente chegou à conclusão que é, com certeza, um processo de somatização, um processo emocional. Então, tudo é emocional. Se você não se der conta disso, né, vai ser um desafio. E até, por exemplo, vamos para uma outra seara. Né? Eu caí, tropecei ali e fraturei um membro. Isso é emocional? Não sei. Mas as tuas emoções, elas vão sofrer o impacto também do que o teu corpo está passando. Então, a gente precisa saber lidar com aquele paciente, até para ele fazer o que tem que ser feito para a recuperação dele. Não tem escapatória. Não tem escapatória. O que é a PNL, né, turma? O que é a programação neurolinguística, de fato? Vamos lá. Tudo começou lá na década de 70, com Richard Bandler e John Grinder. Eles organizaram a PNL. Diz que a PNL não foi criada, a PNL foi organizada a partir, simplificamente falando, da psicologia, a partir da filosofia, a partir da hipnose. Então, a PNL ela foi organizada, ela foi estruturada por esses dois gênios, respectivamente, um programador e um linguista. Então, lá na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, foi onde tudo começou, ali na década de 70. E o que o Richard Bandler e o John Grinder queriam saber? Eles queriam saber qual que é a diferença que faz a diferença entre as pessoas comuns e as pessoas que se sobressaem. Né? O que é isso? Olha só, na observação, no início da programação neurolinguística, o Richard Bandler e o John Grinder, eles queriam saber, eles queriam entender como é que existiam terapeutas, porque no início a PNL ela foi construída, estruturada pela observação de terapeutas aplicando suas técnicas e tendo resultados extraordinários para casos considerados impossíveis por outros terapeutas. Então, aqueles pacientes, eles conseguiam resultados extraordinários nas terapias com os terapeutas que foram observados por Richard Bandler e John Grinder, e eles ficavam indignados, porque, peraí, esse paciente aqui, ele era um caso impossível. Como é que foi que esses outros aqui tiveram resultados? Por que alguns têm resultados e outros não? Qual é a diferença que faz a diferença? Então, a PNL ela é o estudo do talento, da qualidade, da excelência humana. Ela é o manual do proprietário. Quando você começa a viver PNL, estudar PNL, você começa a se conhecer e entender como você funciona. Então, por isso que a gente diz que a PNL é o manual do proprietário. E tem um conceito que diz assim, a PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano. Vamos apertar a tecla SAP agora. Para a gente estudar a PNL, a gente vai olhar para sequências que estão prontas para nós termos um padrão comportamental e um determinado resultado. Entende que para tudo que você faz, tem uma sequência pronta. Tudo que a gente faz tem sequência. Até para tomar banho a gente tem sequência. Para escovar os dentes, para ficar com raiva, para ficar triste, para ficar alegre. A gente tem sequência pronta para tudo. Então tem o jeito que a gente funciona, tem essa estrutura do inconsciente que faz com que você, sem pensar no que você está fazendo, você chegue a um determinado resultado. E muito rápido, muitas vezes. Né? Então, a PNL, ela traz uma série de ferramentas e de técnicas que vão te ajudar a olhar para dentro de você, para entender suas emoções, para entender como você funciona.
para obter esse manual do proprietário e saber conduzir melhor tua vida. Saber se reprogramar. Então, só para vocês terem uma ideia, muitas técnicas da PNL, a maioria delas são auto-aplicáveis. Você pode aplicar em você. Né? Existe um ferramental à nossa disposição que recheia a nossa caixa de ferramentas. Então, deixa eu te dizer uma coisa, se você só tem um martelo na tua caixa de ferramentas, você vai tratar tudo como prego. Eu costumo dizer que as minhas sessões, né, eu uso uma série de ferramentas, né, elas são isso aqui, uma folha em branco. Por que elas são uma folha em branco? Porque cada pessoa precisa de uma acolhida, um caminho diferente. E, claro, óbvio, como eu faço isso há muitos anos, eu faço de uma maneira fluida, né? Já sem pensar muito no que eu estou fazendo, é muito automático, mas é a excelência, é a maestria. Então, eu não preciso mais ficar pensando muito, óbvio, tem casos mais desafiadores, eu atendo casos muito complexos, né, em apoio aos tratamentos médicos, e às vezes eu fico ali, né, investigando um pouquinho, mas via de regra, cada paciente, cada mentorado meu vai ter um processo, vai ter um atendimento diferente, vai ter um caminho diferente. E a gente precisa ter esse preparo. Se você tem na tua caixa de ferramentas martelo, você tem uma chave de fenda, você tem uma chave de roda, você tem um alicate, né? Você tem outras ferramentas, você está muito mais seguro e capacitado para usar a ferramenta certa para aquela demanda, para aquela necessidade, ou mais adequada, digamos assim. Então, a PNL é uma metodologia, a gente diz que é uma tecnologia que nos propõe um novo olhar para a vida, novas opções, é estarmos dentro da caixa, e a PNL é um convite para a gente sair das caixas padronizadas que nós estamos inseridos, e às vezes encolhidos e apertados. A gente não quer mais ficar naquele comportamento, naquele padrão. A gente quer sair dali, né? Nós queremos nos transformar, e a gente está apertado num lugar e não sabe como sair, porque a gente se adaptou, a gente aprendeu a viver assim a vida inteira. Então, quando a PNL nos convida a olhar para fora, né, no nosso movimento, no nosso tempo, do nosso jeito, a gente começa a ver mais opções. Muitas vezes a gente sabe racionalmente que a gente tem outras opções diferentes do que a gente vive, mas a gente não sente que tem, e a gente fica travado. E se sente incompetente em mudar. A PNL, a programação neurolinguística, ela começa então com a modelagem. Eu queria que vocês pensassem na área de vocês, né? Vocês podem até escrever no chat qual é a área aí de vocês, se vocês quiserem, de onde vocês vêm e tudo mais. Sintam-se à vontade para fazerem perguntas também, depois ao finalzinho eu quero responder. A PNL começou com a observação e se transformou no que nós chamamos de modelagem. Então, o que alguém pode fazer, qualquer um pode. Ou seja, qual é a diferença que faz a diferença entre um líder, por exemplo, extraordinário, que tem uma série de pessoas seguindo e reproduzindo os comportamentos e as visões daquele líder, e um líder que ele realmente não influencia ninguém, ele não alcança ninguém? Qual é a diferença? Então, qual a diferença daquele médico, que é referência para você que é médico, daquele psicanalista, que é referência para você como psicanalista, daquele psicólogo, daquele terapeuta que você admira e você fala assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a essa pessoa. Qual a diferença entre você e ele? O tempo de experiência, como é que essa pessoa funciona? A modelagem, ela vai estudar basicamente isso. Como é que alguém excelente em alguma coisa funciona? Né? Quais que são as sequências que essa pessoa tem que as levam a ter o resultado que ela tem? Como é que essa pessoa pensa antes, durante e na conquista de um resultado? O que essa pessoa acredita sobre o que ela faz? Por que ela faz o que ela faz? Quais são as motivações? Quais são as razões que a levam a gastar energia fazendo o que ela escolheu fazer? Então, vamos lá. O que é um problema para a programação neurolinguística? Para a PNL, um problema
é quando o seu estado atual é diferente do seu estado desejado. Se o que você está vivendo agora é diferente do que você gostaria de viver na sua vida pessoal, profissional, onde quer que seja, então você tem um problema. A questão é que nós precisamos mapear esses dois lugares. Onde é que eu estou agora? Né? Aí eu vou avaliar o problema, a minha insatisfação. Eu vou mapear isso. Eu vou entender o que eu não quero viver dentro de tudo isso que eu vivo hoje. E a gente precisa tomar cuidado com as respostas, tudo. Eu estou incomodada com tudo da minha vida, né? Então, a gente precisa selecionar e tirar uma insatisfação aí desse momento atual e entender no meu trabalho o que está me deixando incomodado, incomodada, insatisfeita, insatisfeito. Né? E se eu não é isso que eu quero viver, o que eu quero sim viver? O que eu quero? Qual é o meu objetivo? Qual que é o estado desejado? Qual é o estado futuro que eu quero alcançar? E aí a gente disse que PNL é um modelo focado em soluções. Veja só, imagina que você tem um Waze mental, né? Tá vendo que para a gente chegar a algum resultado, a gente precisa de um caminho, né? Eu preciso saber onde eu tô, para o meu Waze me localizar, e eu preciso colocar um endereço para o Waze me levar onde eu quero. Não adianta eu ficar aqui só focada no meu problema. Vocês já viram alguém que foca no problema e desperdiça toda a tua energia no problema? Eu vou mapear o problema e entender o que me deixa insatisfeito. E eu vou focar na solução. Então, para focar na solução, eu preciso entender, se não é isso que eu quero, o que eu quero. Aí eu vou mapear o meu estado desejado. É isso que eu quero realizar. Se hoje eu não tenho bons resultados com os meus pacientes, o que eu posso fazer para ter resultados melhores que depende de mim, que está no meu controle? O que eu ainda não estou fazendo? Ou no que eu estou insistindo que não está dando certo? Lembra o que o Einstein diz? Se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. E eu vou olhar para a solução. A partir do momento que eu mapeei o problema e o estado desejado, eu vou focar nisso, eu vou olhar para a solução. E aí eu vou construir um passo a passo, que é essa estrutura aqui, é o caminho. Eu saio daqui, desse endereço, e para chegar nesse endereço, eu vou reto, em 300 metros, eu viro à direita, e assim vai. E como é que faz para a gente mudar o que nos incomoda? Eu preciso interromper as nossas sequências. Então, eu estou falando de maneira muito simples, tá? Para vocês. Claro que não é tão fácil assim, né? Mas, basicamente, eu preciso confundir o meu cérebro para que, em algum momento, ele não continue fazendo a sequência. Isso é olhar para a estrutura subjetiva. Isso é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano. É olhar para esse caminho que está pronto e interromper ele em algum lugar para que o meu Waze mental recalcule a rota. Recalcule uma nova rota, né, para o endereço novo que eu quero chegar, porque esse não está me trazendo os resultados que eu quero. A PNL vai ajudar a gente a fazer isso lindamente. O próprio nome da metodologia, né, programação neurolinguística, ensina para a gente o que é PNL. Olha só que interessante. As nossas programações é como a gente pensa. É como você é. São suas crenças, os seus padrões comportamentais. Então, as nossas programações, turma, mandam em nós. As nossas programações mandam na gente. Você só está aqui hoje por causa do meu convite, claro, e das nossas programações. Essas programações, as principais, as menos acessíveis ou as mais arraigadas, elas foram estruturadas nos nossos primeiros 7 anos de vida, influenciados ali pelos nossos pais, por quem nos criou, pelos nossos avós, coleguinhas de escola, ali na primeira infância. Então, tudo que a gente recebeu como certo, errado, bonito, feio, bom, ruim, a gente foi significando dentro da nossa mente, atribuindo significados e assimilando, pura e simplesmente absorvendo, porque o nosso córtex pré-frontal, as nossas funções executivas, o nosso campo racional não estava pronto ainda. Né? Aliás, é o último lugar a ficar pronto dentro de nós. E o primeiro a se deteriorar. Né? Lá pelos 23, 25 anos é quando vai ficar pronta a nossa estrutura, as nossas funções executivas, e muito provavelmente vocês sabem disso, não contém nenhuma novidade. Então, as nossas programações, elas estão submersas, elas estão abaixo da linha da superfície, elas compõem essa parte maior do iceberg.
que sustenta a nossa estrutura. Então, as nossas programações, elas mandam em nós. Elas compõem os nossos padrões comportamentais, as nossas regras, os nossos critérios, tudo que a gente entendeu que a gente deve seguir nessa vida. E eu não preciso nem pensar para fazer. Por isso que mudar um comportamento é tão desafiador. Porque você força aqui com o racional, mas emoção é preditora de comportamento. No final das contas, o que está registrado no teu campo subjetivo é o que vai sair. Porque é o que você treinou a fazer, repetiu, repetiu, repetiu e aderiu. Né? Ou gerou outra consolidação ali de aprendizado, isso pura e simplesmente acontece. A parte neuro, prestem muita atenção porque ela é muito importante também. Olha só, a gente vai usar os nossos 5 sentidos, tato, paladar, olfato, visão e audição, para captar informações do meio externo. Só que vamos lá, a gente não consegue captar todas as informações, então a gente seleciona pelos nossos filtros perceptuais, que foram estruturados pelas nossas programações. Né? Então a gente seleciona, por que eu selecionei A e não B? Por causa das minhas raízes, muito provavelmente. Né? A questão é, quando eu seleciono A, eu estou atribuindo importância para A. Se é importante ou não, eu não sei. Porque às vezes eu estou dando a minha energia ao que eu penso que é importante, não ao que necessariamente é importante de fato. Mas, teoricamente, é importante ou eu estou atribuindo importância. Se eu selecionei A, eu excluí todo o resto. B, C, D, E, F, G, H, I, J. Será que eu estou dando importância ao que de fato é importante? Será que nesse B, C, D, E, F, G, eu não excluí o que de fato é importante? E aí que entra a saúde. Às vezes a gente está selecionando tudo menos a saúde, a gente está excluindo a saúde que de fato é importante. Às vezes você está excluindo os momentos em família. Não sei se isso para você é importante, mas às vezes é, e você vai ver lá na frente. Então, nós negligenciamos, às vezes, o que é mais importante na nossa vida. A gente entrega toda a nossa energia para as picuinhas, para as fofocas, para o nosso ego. E a gente esquece do que, de fato, é relevante. Eu costumo dizer que onde você coloca a tua atenção, tem ali o teu tempo, tem a tua energia, e isso vai ter poder sobre você. Porque aquilo que você foca aumenta. Entende? Coloquei atenção, aquilo expande. E aquilo vai ter poder sobre mim. Às vezes vai se tornar maior que eu e vai me dominar. Então, a parte neuro, ela é essa seleção de informações do meio externo, no contexto onde você está, e a gente seleciona o que a gente quer. Isso tem poder sobre nós. Onde você está colocando a sua atenção na sua vida? Né? Quais são os filtros que estão programados aí dentro de você e que estão trazendo para o seu mundo interno algo que, de repente, nem traz os resultados que você gostaria de ter? E a terceira etapa, que é a linguística, deixa eu dizer para você, vou voltar aqui um pouquinho. A parte linguística, cadê? Oi, gente, cadê o meu iceberg? Ah, tá aqui. A parte linguística, ela tá acima da linha da superfície. São os sintomas, são os fatores observáveis, é o comportamento. Qual que é o teu repertório comportamental? Quais são os comportamentos que sempre se repetem no seu trabalho? Como é que você trata as pessoas? Isso sempre se repete, o teu modus operandi, né? Teu repertório comportamental. E o teu repertório verbal, linguístico verbal? Isso é a parte linguística, dentro de PNL, programação, neuro e linguística. Eu falo que isso aqui é só resultado. Resultado é só resultado. Gente, mas Marcele, eu preciso de bons resultados, mas a gente não vive neles. Quer ver uma coisa? Você quer um resultado de comprar um carro novo. Aí você vai lá e compra um carro novo, você guarda o dinheiro, você batalha pra caramba, faz hora extra, trabalha, um ano juntando dinheiro, sei lá quanto tempo, e você vai lá e compra o carro que você queria. Nossa, é tão bom, né? Uma sensação maravilhosa, realizar qualquer coisa que a gente queira. Principalmente depois que você já fez um caminho árduo, né? Você já tá exausto, esgotado. Cheguei, consegui, né? Maravilha!
ao novo objetivo conquistado, sei lá qual seja. E daqui a pouco já passou. Você nem lembra mais. Já virou rotina. Aí você já vai atrás de outro objetivo. A vida não está nos resultados, a vida está na jornada. E a jornada compõe essas causas para as quais a gente não olha, que é onde eu estou hoje para iniciar um caminho. A gente não olha para o caminho nem para o porquê do caminho. E às vezes a gente fica frustrado com os resultados que a gente tem, porque a gente achava que ia ser bom, que ia ser legal, e no final das contas, a gente se decepciona com os nossos resultados. Então, o que está acontecendo com a gente? Para onde a gente está olhando? Né? Você dá mais importância para o quê na tua vida? Para os resultados ou para a jornada? Né? Essa é aquela felicidade falsa que nos ensinaram, que a gente precisa ter um longo caminho, árduo, sofrido, para depois a gente ser feliz. E a neurociência da felicidade nos ensina hoje sobre a felicidade sintética, que é a felicidade que você constrói no dia a dia por dia você constrói a felicidade sintética. Quando você está preparado para isso, quanto você está se dedicando a colocar atenção, a ter mais despertar de consciência no seu dia a dia, se responsabilizar pela felicidade que vai acontecer hoje. Nunca a gente ouviu falar tanto que a vida está no agora, não está no depois, não. A gente nem sabe do depois. E o futuro nunca chega. Presta atenção nisso, é sempre agora. Amanhã, né? Depois, o que é isso? Vai ser um novo agora, vai ser um novo momento presente. E se a gente está extremamente projetando as coisas lá para frente, a gente está extremamente ansioso. E se nós estamos olhando o tempo todo para trás, a gente está tropeçando para andar. E a gente caiu aí em algum momento, porque a gente ficou olhando para trás. Então a gente ficou trombando com tudo que tem aí pelo nosso caminho. Porque o passado não é para onde a gente vai. Agora, a gente sim precisa cuidar da nossa história e ajudar as pessoas a cuidarem da história delas, ressignificar, atualizar e tudo mais, e construir um novo tempo, onde os padrões tóxicos, ruins, parem de se repetir. E a gente consiga iniciar novos padrões muito mais apoiadores para a nossa vida. Dessas 3 estruturas, pergunta, valendo nota. Qual dos 3 aspectos vai gerar mais impacto nos nossos resultados? As nossas programações aqui, onde na imagem nós vemos que é onde nós estamos presos, né? É onde nós estamos condicionados, são as caixas onde nós estamos inseridos, são as nossas crenças, nossos valores, nossas regras, nossos porquês, merecimento, permissão, todas as estruturas estão aí. A nossa história pessoal está aí. Né? É na parte neuro, é a parte neuro que vai impactar mais os nossos resultados, né? São os nossos filtros perceptuais, ou é a nossa parte linguística, é o nosso comportamento, é como a gente se comporta ou fala com as pessoas, né? O nosso repertório comportamental, o nosso repertório linguístico. Qual desses gera mais impacto nos nossos resultados? A resposta mais comum é que é a parte linguística. Sim, claro, o comportamento que você tiver vai impactar, positivo ou negativamente. Mas o comportamento é só um resultado do que veio lá atrás, que são as nossas raízes. Então, as nossas programações mandam nas nossas vidas. Às vezes a gente fica olhando para o resultado, mas a gente não aprendeu a olhar para as causas que geram esses resultados. Para os filtros perceptuais que estão programados. Entendem? É tempo de nós despertarmos e tornarmos consciente o que é inconsciente, ou o que está inconsciente. É tempo da gente investir na gente, porque o que a gente entrega para os pacientes, para os clientes, é produto interno, não externo. Não está fora, está dentro. É sobre o que você tem para dar e não só tecnicamente. Muitas vezes o que as pessoas estão procurando de você é acolhimento, validação, apoio. É o entorno, o como e não exatamente o que vai fazer diferença. E pode perceber, normalmente a gente sabe o que, mas a gente não sabe como fazer.
E a gente diz que a PNL é o estudo do como. Olha que legal. Uma vez consciente, você conseguirá ver suas programações ou sua programação tal como ela é. Então, são meras gravações de informações recebidas e aceitas no passado, quando você era muito jovem para conhecer algo melhor. Entenderá que esse condicionamento não é quem você é, mas quem escolheu ser ou aprendeu ser. Compreenderá que você não é a gravação, e sim o gravador. Que você não é o conteúdo do copo, mas o próprio copo. Então, nós podemos reprogramar, reestruturar, ressignificar, reaprender novas formas de expressar a nossa experiência humana. O Einstein disse assim: eu nunca fiz uma das minhas descobertas através de um processo de pensamento racional. Ou seja, a vida está nas emoções, as respostas estão nas emoções. O quanto você conhece das emoções? O que as pessoas que te procuram querem? Na programação neurolinguística, a gente vai estudar, sim, o poder das palavras. Nós vamos estudar padrões de linguagem, né? São aproximadamente 9 padrões, e eu costumo dizer que o sucesso do meu trabalho hoje se deve muito ao meu treino auditivo, e já falei um pouquinho isso para vocês. Ou seja, na identificação de palavras. Palavras denotam, entregam padrões. Então, a gente precisa identificar padrões para desafiar esses padrões. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se um paciente diz assim, não consigo aderir à dieta, normalmente a pergunta é por que não? E aí, às vezes a resposta é não sei. Para esse porquê. Ué, porque não. Por quê? Não sei. E essa não é a melhor pergunta para a gente desafiar o padrão não consigo. Não consigo é um padrão, né? E esse é um, tá? Esse é um dos 9 padrões que a gente estuda. Que tal usar, né? O que te impede? Não consigo. O que te impede de conseguir? E o problema é muitas vezes como a gente pergunta. Então a gente precisa ter um entorno, usar frases e palavras suavizadoras para a gente conectar com o campo sutil, inconsciente daquela pessoa. Uma coisa é perguntar: o que te impede? O que está te impedindo de conseguir? Outra coisa é: mas o que te impede? Né? Aquele ar de inquisição. Então, a PNL também nos ensina, além dos padrões, como desafiar esses padrões para que o interlocutor, o paciente, o cliente, ele busque dentro dele uma resposta que vai ser ali um ponto de partida importante para a transformação. Infelizmente, a gente não teve esse aprendizado. Eu costumo dizer que eu fico feliz que hoje a gente está dentro das universidades, estamos aos poucos entrando no ensino, ainda não no básico, mas a gente já está falando com os adultos sobre PNL. Que bom! Né? A PNL está nas organizações, está dentro das empresas, e a gente está chegando com ela para dentro dos hospitais, dentro das clínicas, de maneira assim, em passos de tartaruga. Mas é um movimento que a gente está fazendo. E eu quero intensificar isso cada vez mais. Você ouve o que você fala? Você tem noção do que você fala? Uma das coisas que eu costumo fazer é anotar as coisas, os padrões, as frases importantes que os pacientes falam, os meus mentorados falam, e eu repito para eles. E quando eles ouvem, às vezes eles assustam. Tipo, nossa, eu disse isso. A gente tem pouca consciência, às vezes nenhuma, do que a gente está falando. E como palavras são programações, o que a gente fala está gerando resposta comportamental. Está gerando foco, está gerando seleção de informação. E se o que você fala não te apoia, então nós estamos remando contra a maré dentro dessa relação interpessoal. Você ouve o que as pessoas estão falando? Você ouve mais com a intenção de ouvir ou com a intenção de responder? Você ouve só para formar um diagnóstico?
Ou você está ali, de fato, presente para acolher aquela alma humana, além do diagnóstico? Eu entendo que, como médicos, por exemplo, nutricionistas, fisioterapeutas, né, dependendo da área médica, nós estamos atrás do diagnóstico, para remediar, para indicar, para ajudar aquela pessoa no processo de cura, né? Mas muitas vezes a gente não está ali com o paciente, a gente está muito mais com a nossa mente, construindo alguma coisa, e a gente criou um distanciamento daquela pessoa que está com sede da nossa ajuda. E a gente precisa entender, né, que existe uma estrutura interna. Esse estudo da estrutura da experiência subjetiva começa, segundo a PNL, com os nossos pensamentos. E eu pensei, puxa, eu nasci para sofrer. Que tipo de sentimento eu vou gerar? Nossa, horrível. Mas se eu gero um pensamento bom, nossa, tudo vai dar certo para mim. Eu nasci para ser feliz, para ter conquistas. Isso vai gerar um sentimento positivo. E qualquer que seja esse sentimento positivo ou negativo, isso vai gerar comportamento. Entende? Emoção é preditora de comportamento. Nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. A gente aprendeu a investir demais aqui e a gente esqueceu daqui. E quando eu falo aqui é metafórico, né? Porque tudo acontece aqui. Mas eu não sinto emoção aqui, eu sinto emoção nas vísceras, no coração, né? Nas respostas cardíacas, viscerais, nas tensões dos meus músculos, ou porque eu estou muito alegre, ansiosa para algo bom acontecer, ou porque eu estou muito infeliz, estou muito triste. Então, meu corpo, isso vai para o soma. Então, comportamento, de novo, é só resultado. Se o teu comportamento não está legal, se o teu sentimento não está legal, vai olhar para os teus pensamentos. Começa a se dar conta do que está passando aqui na tua mente. Porque os próprios pensamentos, às vezes, são exatamente ali um padrão. E esses comportamentos, eles vão trazer resultados para as nossas vidas, vão impactar a epigenética do nosso meio, esse poder do ambiente sobre nós, né? Então, a gente precisa hoje olhar para um monte de lugares que a gente não está olhando. A PNL, ela vai estudar a experiência individual e não a realidade. O que aconteceu para a PNL não importa. Quer ver uma coisa? Irmãos gêmeos levam uma bronca do seu pai. Eles estavam bagunçando ali no quarto, o pai entra, abre a porta e dá uma bronca nos dois. Um começa a rir e o outro começa a chorar. E aí? Importou? Fez diferença o que aconteceu? Ou como cada um deles, mesmo sendo gêmeos, duas crianças gêmeas, sentiram e como elas receberam? Entendem? Por que um riu e o outro chorou? Quem tá certo, quem tá errado? Para a PNL não importa, importa o que aconteceu, importa a sua experiência e como você tá sentindo. Percebe que às vezes a gente discute opiniões à toa? Né? Então, a PNL, ela não é para o consciente, ela é para o inconsciente, ela é para o campo subjetivo. E quais são os maiores desafios dos nossos pacientes nesse campo subjetivo? A relação com os alimentos, circuito de recompensa de resposta rápida, que é o que a gente treina na compulsão alimentar, ali, né, no movimento do sobrepeso. O que a gente aprendeu sobre o nosso relacionamento com a comida, por exemplo? Né? Procrastinação é uma grande dor que os nossos pacientes vivem hoje. Eles ficam colocando para frente o que é importante porque eles consideram chato ou trabalhoso de fazer. E eu, às vezes, eu considero chato o que eu só não sei fazer ainda. Mas parece trabalhoso demais porque eu não tenho habilidade ainda de fazer. E para a gente gerar habilidade, a gente precisa começar a treinar isso. Incongruências, dualidades, né? As brigas entre as razões e as emoções, que nos deixam divididos, né? Então, às vezes, eu falo que eu quero ir para academia, mas eu quero dormir mais. Eu quero descansar. E aí eu estou dividida ao meio. Tem uma parte minha que fala, levanta e vai para academia. Tem outra parte que fala assim, dorme mais um pouco e descansa. Aí a gente diz que a gente está se sabotando. E para a PNL não existe autossabotagem.
existem duas demandas dentro do meu sistema que são legítimas. Peraí, é legítimo descansar. E é também legítimo cuidar da saúde e treinar. Descansar também é uma forma de cuidar da saúde. E a gente fica naquela divisão, a gente fica naquele dilema que dói, é pesado. A gente precisa aprender, e a PNL tem ferramentas para a gente lidar com isso. Eu sei o que tem que fazer. Então a paciente fala, eu sei o que tem que fazer, mas eu não faço. E aí, qual é o meu problema? Ou seja, saber que fumar faz mal não muda o comportamento. Conhecimento não muda comportamento, infelizmente. Né? Saber que se eu comer um monte de gordura, fizer vários consumos de alimentos altamente gordurosos, palatáveis, ricos em açúcares e tudo mais, calorias vazias, vai te fazer mal. O paciente sabe. Mas ele vai lá e continua consumindo as mesmas coisas. Adianta ele saber? Ele até já sabia antes de chegar até você. Ele até já sabia que sedentarismo faz mal, é ruim, né? Isso não faz com que ele mude o comportamento dele, não é na insistência do novo comportamento que a gente ajuda o nosso paciente. É entender como ele funciona, entender o que é importante para ele, o que tem valor para ele para que a mudança aconteça. É pegar justamente essas veias para que a gente consiga apoiá-lo. A gente já está na reta final aqui, tá, gente? A infância, a relação com os pais, sensação de rejeição, abandono, traumas variados. As emoções paradas no tempo, como eu falei para vocês, né? Então a gente precisa resgatar, curar essas emoções lá do passado, a gente precisa atualizar, né? A gente precisa mudar a maneira como as nossas memórias ficaram registradas. Crenças, né? Como, por exemplo, eu não sou boa o suficiente, ninguém gosta de mim. Ih, eu ouço isso demais. Vocês devem ouvir também nas atuações de vocês, né? Não permissão, não merecimento. Eu não me permito descansar. Eu atendi um empresário ontem, está com 50 anos, ele é workaholic, ele já tem tudo que ele programou lá 30 anos atrás, com uns 20 anos, quando ele começou o negócio dele, só que ele não consegue parar de trabalhar, ele tem a sensação de que ele está em escassez ou que ele precisa continuar mais e mais e mais e mais e mais. Então, já atingiu o objetivo dele faz muito tempo. Só que ele não se deu conta disso, que ele está desatualizado, que ele ainda está naquele modus operandi anterior, de quando ele tinha 20, 25 anos, que ele não podia parar um minuto. Então, não me permito, não me dou direito ao descanso, porque eu estou desatualizada. E aí, mudar, se eu emagrecer, por exemplo, eu tenho sobrepeso, obesidade e tal. Se eu emagrecer, eu vou ser melhor que quem? Que a minha família, está cheio de pessoas gordinhas ali, e que ali no nosso grupo nós somos todos iguais, nós nos reconhecemos no sobrepeso, até nós nos validamos. Se eu for magrinha, eu não pertenço mais àquele grupo, né? Ou vai ter um afastamento, porque eu vou me tornar melhor do que eles. E aí, às vezes, eu não vou aderir. Ontem mesmo, a paciente disse assim para mim, um caso bem grave, emocional, assim, bem depressão profunda e tal. Eu não me mudei com o meu namorado para o Canadá há 5 anos atrás, porque a minha irmã olhou para mim e perguntou se eu ia abandonar a família. E se acontecesse alguma coisa com a nossa mãe. Ali ela abandonou, né, o movimento natural da vida, que é sair de casa, deixar os seus pais e viver, construir a sua família, viver um novo tempo e tal, né, que pode não ser uma regra, mas é um movimento natural da vida. Isso detonou a vida daquela pessoa. Então vocês imaginem, né, o tanto de coisa que acontece dentro da gente, nos nossos sistemas, nos nossos ambientes, que nos adoecem, que nos diminuem, que parece que cessam o nosso poder de nós sermos melhores. Né? Somos mais leais do que livres, então a gente, às vezes, vai se aprisionar diante de um contexto familiar, profissional, porque nós temos um vínculo ali. E a gente vai abrir mão da nossa liberdade por causa disso. Então, a gente precisa entender também os sistemas, as leis do sistema, para que a gente possa acordar, estar mais desperto e entender o que está acontecendo com aquele paciente. Gente, as nossas incongruências, elas dizem respeito a essas dualidades a um pensamento que é diferente de uma fala, ou que é diferente de um sentimento, e que é diferente de um comportamento.
Então, às vezes eu falo, eu vou fazer dieta porque eu pensei, pô, vou fazer uma dieta. Aí eu comecei a falar para as pessoas, vou fazer dieta. Mas quando chega na hora de fazer a dieta, o meu comportamento é o oposto, né? Eu não faço. E qual foi o gap? As emoções não estavam em alinhamento. Emoção é preditora de comportamento. Então, não adiantou eu pensar e falar que são dois movimentos fáceis. Na hora de fazer, o meu corpo foi pela via conhecida e negligenciou aquele plano perfeito que eu bolei na minha mente. Não adianta estar só no plano mental. Precisa dividir com o corpo. E para isso, aqui dentro, eu preciso fazer acordos. Então, eu preciso aprender a olhar para mim, para todos os meus papéis, para todas as Marceles que existem aqui, e deixar no mesmo assunto pensamentos, sentimentos, fala e comportamentos alinhados. Tem que ser a mesma coisa para que haja congruência. Para a gente começar a fechar, existe um modelo de mundo em nós, que é a nossa bagagem pessoal. E, basicamente, ele se expressa diante de um contexto quando eu, pelos meus sentidos, seleciono informações, essas informações vão conversar com as minhas programações e eu vou gerar representações internas que vão trazer como resultados os meus comportamentos. A gente chama isso de modelo de mundo. O modelo de mundo tem a ver com a sua história pessoal. Ou seja, não vale a pena discutir modelo de mundo, turma. Modelo de mundo não se discute, se respeita. E a base das relações é o respeito. Percebe que aqui, essas duas pessoas estão olhando para a mesma imagem, mas por perspectivas, pontos de vista diferentes. E quando a gente diz o mapa não é o território, que é o primeiro pressuposto, a primeira raiz, embasamento, crença da programação neurolinguística, que sustenta as ferramentas técnicas, a gente está dizendo assim, ó, a experiência que você tem está aqui dentro, é o teu mapa. E nada tem a ver com o que está acontecendo necessariamente. A realidade é uma coisa, como você interpreta é outra. O mapa não é o território. Para eu olhar para esse desenho e ver um 9, eu preciso sair desse lugar e olhar pelos olhos, pelas lentes e pela perspectiva do interlocutor. Então, não adianta você bater de frente com o que o teu paciente traz. É o modelo de mundo dele. É a mentalidade dele, é o que ele treinou para viver até hoje. Entende? Você precisa sair de onde você está e usar empatia, usar acolhimento, compreender. Embora esteja fazendo tudo errado, às vezes o início, o pontapé inicial é que ele seja compreendido, é que ele seja acolhido. E como é que a gente pode lapidar a nossa comunicação com os nossos pacientes e clientes? A gente vai fazer isso através do rapport, né? O rapport é a essência, a base da PNL, né? Rapport, para quem não conhece, é uma palavra de origem francesa, que traduzido aqui para nós, né, veio para a psicologia, da psicologia a gente trouxe para a PNL, e a gente diz que é um senso de confiança e compreensão mútuas. Quem não quer ser compreendido? E a gente vive o rapport acompanhando alguém, e só então depois a gente conduz. E o que eu posso acompanhar? Né? Eu posso acompanhar uma série de coisas, mas começa com compreensão, respeito, espelhamento elegante, intenção genuína, o rapport começa aqui dentro. E você pode chamar a pessoa pelo nome, acompanhar a postura dela, né? Movimentos do corpo, o tom de voz, o ritmo, a velocidade, a fala, repetir palavras que a pessoa fala, acompanhar o estado de espírito. O rapport, ele acontece naturalmente entre as pessoas, só que quando não há conexão, a gente pode usar o que acontece no movimento natural e reproduzir. Então, a gente diz que rapport é uma escolha que você faz, você não precisa estabelecer rapport com todo mundo. Tem pessoas que você simplesmente não vai querer mesmo trazer para dentro de você, né, numa interação, gerar conexão. Mas é uma responsabilidade sua. Você inicia a acompanhar o modelo de mundo do outro, o estado de espírito, a postura. Você gera esse espelhamento elegante que diz para o teu inconsciente, nós somos iguais, mas não adianta você fazer nada disso se por dentro não for genuíno.
precisa ter intenção genuína. O rapport ele é muito fácil na teoria, na prática é um grande desafio, porque como ele acontece natural, com os teus melhores amigos, as pessoas que você se dá melhor na tua família, pessoas com quem você tem uma conexão maravilhosa, flui, você não precisa fazer força, né? Mas quando você vai construir, precisa começar com uma intenção genuína, né? E você reproduzir o comportamento do outro para você validá-lo no movimento inconsciente. E é uma escolha que a gente faz, como eu falei. Eu quero passar um trecho desse filme aqui para vocês. Eu até acho que vou ter uma dúvida se... Mas vamos tentar, né? Vamos ver se o áudio vai aparecer do vídeo. Vamos lá. É um trecho, esse vídeo é um trecho do filme Patch Adams, O Amor é Contagioso. Vamos ver se o áudio vai funcionar. Só para contextualizar, pessoal, aqui rapidamente. Para quem ainda não assistiu o Patch Adams, isso acontece lá num quarto de hospital psiquiátrico, onde eles estão internados, e o Robin Williams, ele é parceiro daquele outro rapaz de quarto, e o rapaz está vendo um esquilo. E ele está com medo de ir até o banheiro por causa desse esquilo. Vocês vão ver que no começo, o Robin Williams, que faz o papel do Patch Adams, ele quer conduzir a experiência daquela pessoa, ele quer contestar. Né? E, de repente, num dado momento, eu quero que vocês percebam isso, ele faz o inverso, ele começa a acompanhar a experiência dele, ele entra na experiência do interlocutor, e aí tudo dá certo, tudo funciona. Então é isso que a gente vai ver agora. Rudy, stop. You're throwing off my rhythm. You'll go blind. Please. I have to go to the bathroom. Then go. It's right over there, 15 feet away. I would, but What? The squirrels? How many? there's only one just now. You can't go to the bathroom because of one squirrel? If I get off the bed, he'll get the others. Oh, Rudy. That's not the point. They're squirrels. Squirrels, Rudy. They're one of the most amiable creatures on the planet. Oh, no, they're not. On the list of hostile predators, they're right above the bottom, just above baby chicks and slugs. What could they possibly want? You're nuts? Do you think? Rudy, come on, I'll take you. Don't move. What? Don't move. Another one? It's on the end of your bed, on the rail. Be careful, it's gonna jump. That's one! At the end of the bed! Bang! No, we're going across the sprinkler! By the door! By the door! By the door! By the door! Coming out of the bathroom over here! Bathroom! 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 Cover! They're coming from the bathroom! Get out of cover, Rudy! Number four! Number four! We need the four! We need the four! Get down! They're gone. I think it's safe to go to the bathroom, Rudy. Come on. No, it's too risky. No, not when you have this. A bazooka. Yeah. Load. Ah! Let's do it! Então, turma, percebam que ele
começou conduzindo, a gente foi preparado e treinado para conduzir. E depois ele começou a acompanhar o estado do colega, né? O que estava acontecendo na mente dele, era só na mente dele, mas ele validou. E isso é um desafio a gente fazer. Quando a gente vai, por exemplo, acompanhar as queixas, né, dos nossos pacientes, como é que seria acompanhar? Eu não consigo fazer repouso, é impossível mudar meu estilo de vida, eu gosto de dormir até tarde, funciona melhor assim. Não fiz nada do que combinamos, odeio praticar exercícios físicos, preciso comer chocolate diariamente, meu ambiente familiar é complexo para me apoiar a mudar. Então, cada uma dessas contestações que surgem dentro dos nossos planos de apoio a esses pacientes são extremamente aversivos, né, para nós, e às vezes a gente não sabe como acompanhar isso. A gente contesta, você não consegue fazer repouso, mas você tem que fazer. Puxa, eu compreendo que você não consiga fazer repouso. Realmente é um desafio, muitas vezes, a gente ficar parado, né? Mas é importante que você cuide do seu corpo para sua recuperação ser o melhor possível. Então, falta esse acolhimento, né? Falta a maneira como a gente vai usar a linguagem para cuidar das pessoas. O mas, quando eu coloquei aqui, ele pode não ser bem visto ou bem percebido também, mas é uma outra história para uma outra aula, né? Eu até enfatizei o mas aqui, porque normalmente é isso que a gente faz. Então, nós precisamos olhar para crenças que funcionam como significados, causa e efeito, e que são estruturadas mais ou menos dessa forma, né? As causas estão abaixo da linha do iceberg, as crenças, os valores, e acima são sintomas, consequências, resultados. A gente precisa entender isso, precisa entender que a gente precisa olhar, né, para a profundidade, para as nossas raízes e cuidar melhor de nós. Tem muitos cases, pessoal, de transformação com pessoas que usavam drogas, álcool, já trabalhei em um hospital psiquiátrico, exclusão de medicamentos, né, desmame, a gente consegue apoiar, consegue ajudar as pessoas a mudarem, né, com o apoio e suporte de uma equipe integrativa, mudança na percepção do estado interno de felicidade, mudança de comportamentos e novos resultados positivos. Então, tem muita história, tem muito caso clínico, e que a gente vai dividir lá na PNL, né, no curso PNL na prática clínica. Essa aqui é a Rebeca Fischer, uma das primeiras instrutoras de PNL do Brasil, foi minha instrutora lá no passado, e vai estar comigo numa formação em PNL que a gente preparou para profissionais da área da saúde, que vão acontecer em três finais de semana, né, em 3 módulos, e a gente quero dar um presente para vocês, né, um desconto, e basta vocês acessarem esse QR Code, ou procurarem nossa equipe, que vão deixar um link aí para vocês, e vocês participarem conosco aí dessa formação. Como eu disse a vocês, turma, é uma missão que a gente tem, né, de levar ferramental e transformação, não só para os nossos pacientes, mas para nós também, para a gente viver uma vida melhor e muito mais satisfatória, muito mais feliz. Né? Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui, o fato de vocês terem vindo, né, é maravilhoso poder falar de PNL, pena que o nosso tempo é tão curto, é muita informação, é muita coisa, né? Esse curso, a propósito, é um curso 70% prático e 30% teórico, então tem muita vivência, tem muito treino, tem apresentação de uma série de exemplos, né, até do que a gente vive, do que eu vivo, e eu quero ouvir um pouquinho vocês, caso vocês querem fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade para abrir o microfone, sintam-se à vontade para escreverem aí, não sei se vocês escreveram, às vezes eu não vejo, né, eu fico aqui focada na apresentação. Sandra, quer dizer alguma coisa? Olá, tudo bem? Eu... Eu estou fazendo curso de PNL com o Sam Jones. Você conhece ele? Conheço sim. É mais ou menos o mesmo esquema, a sua PNL? A diferença, Sandra, é que o curso ele foi inteiro preparado para focarmos na área da saúde, né? Tá. Então, uma formação em PNL para a área da saúde, exclusivamente. A formação que você está fazendo, ela é uma formação genérica, né? É uma formação para o geral, para todas as pessoas, de um modo geral. Você está fazendo uma formação clássica, provavelmente, com ele, né? E você está fazendo online, no modelo online? Isso.
Tá. Modelo online. Aí o que acontece? No modelo online, a gente vai aprender a teoria da PNL. PNL é 70% prática, né? Existem muitas formações e tudo que vão passar, sim, a teoria e tudo mais. Nem, por exemplo, aqui a gente não consegue fazer prática, né? Da Claro. maneira como a gente tem proposta na programação neurolinguística, né? A gente sabe que o modelo presencial, ele inviabiliza mais a adesão das pessoas, porque tem o esforço de vir, de estar presente, tudo mais. A gente vai fazer na clínica Pedro Andrade, a gente vai fazer formação lá na clínica. Então, a gente tem um público bem incrível, bem bacana para essa primeira formação, né? A primeira formação em PNL para público da saúde. E é realmente um movimento um pouquinho diferenciado justamente por isso, né? Porque a gente está focando nesse público, tá? Legal. E aí? Mais alguma pergunta? Tem mais alguma coisa que vocês queiram saber sobre o que a gente conversou aqui, sobre toda essa história que deu para eu dividir com vocês? Tá, pessoal, seguinte, caso vocês queiram um certificado para horas complementares aqui, é só vocês acessarem o link, tá? E pedirem para a nossa equipe. Então, o que vocês precisarem de informação, tanto do curso, quanto se vocês quiserem um certificado para essa participação aqui comigo, vocês também vão ter, e às vezes, para quem está fazendo algum curso de formação, ou dentro de pós-graduação, ou para quem precisa disso, né, ou quer ter um certificado, a gente envia para vocês, é só pedir para a nossa equipe e a gente envia para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, foi um prazer conhecê-los. Podem me seguir também lá no Instagram, caso vocês ainda não estejam lá na minha página, eu sempre coloco muito conteúdo, dá para a gente dividir bastante coisa. Podem falar comigo lá pelo direct, eu recebo muita mensagem, eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá, turma? E é isso, um super prazer, obrigada, Leile, obrigada pela sua participação. O curso são 51 horas, tá? 51 horas de curso e 70% prática. É muita prática, é uma vivência muito especial. Eu sou suspeita a falar, né? Eu estudo PNL desde os 14 anos, então comecei muito cedo. Tenho mais de 30 anos nessa estrada só da PNL, e a neurociência valida, sem saber, né? Hoje a neurociência valida tudo que a PNL traz. Mais alguma pergunta? Pessoal da equipe, alguma pergunta que eu não respondi? Tudo certo por aqui. Maravilha. Pessoal, para quem... Laine enviou uma pergunta. Para quem não consegue participar dessas datas, lá no site tem uma lista de espera, deixa seu nome, que na próxima turma a gente manda uma mensagem para vocês, tá? Para que vocês possam participar. A gente não tem data ainda para o próximo curso. O pessoal está colocando aqui o site, tá? E de repente às vezes fala assim, eu não tenho disponibilidade de um dia, a gente vai ter reposição online do conceito e dá para um dia, de repente, você não está no presencial, tá? Certo, queridos? Um abraço forte para vocês, obrigada pela participação, um forte abraço e até a próxima. Valeu, turma. Muito obrigada.